e oramos em nome de Jesus, amém. Pega aí a sua Bíblia e, por favor, abra ela comigo no Evangelho que foi escrito por Lucas, capítulo de número 1. Eu quero ler com você do versículo 11 ao 20, e depois uma outra sequência de versos nós iremos ler. Lucas, capítulo 1, versículo 11 ao versículo 20. É um texto longo, mas é uma história conhecida, e eu conto com a sua atenção em todos os versos que nós iremos caminhar. Lucas, capítulo 1, versículo 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. O anjo, porém, lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e tu lhe porás o nome de João. Terás satisfação e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde antes de nascer. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, para deixar ao Senhor um povo preparado. Perguntou Zacarias ao anjo: como eu saberei sobre isso? Eu sou velho, e minha mulher também é velha, avançada em idade. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que fico diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres notícias. E agora ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que ao seu tempo se cumprirão. Versículo de número 26, do mesmo capítulo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, e uma virgem prometida em casamento a um homem, cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, perturbou-se muito com essas palavras, e pensava: que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Engravidarás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Até Isabel, a sua prima, engravidou na sua velhice, sendo esse o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Amém?
Bíblia aberta, feche seus olhos. Deus, nós te damos graças por tua palavra. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder de produzir vida em nossos corações. Faz isso, Senhor, aqui nessa noite. Que o Senhor não deixe, Senhor, que a nossa mente fique dispersa, os nossos olhos, ó Deus, saiam de Ti, mas que o nosso coração seja alcançado pelo teor do Teu Evangelho e que tenhamos a nossa vida transformada. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Se for possível, dê um aplauso ao Senhor Deus. Irmãos queridos, eu quero pregar ao coração de vocês sobre este tema. O tempo de Deus. Nem cedo demais, nem tarde demais. O tempo de Deus. Amados, o Evangelho do Senhor Jesus, ou os Evangelhos que trazem para nós a biografia do Mestre Jesus, é deveras algo maravilhoso. Quando nós temos a oportunidade, e o fizemos nesse ano, de ler o Evangelho de Cristo, nós percebemos que existe aqui detalhes que trazem para o nosso coração o encorajamento para uma vida mais próxima do Senhor Jesus. A beleza que está nos Evangelhos é o fato dos 4 Evangelhos terem sido escritos por autores diferentes. Eu cito, por exemplo, o Evangelho escrito por Mateus, que era um dos 12. Mateus faz abordagens que somente ele faz. Testemunha ocular, alguém que andou com o Senhor. O mesmo caso do apóstolo João, que também era um dos 12 e um dos mais próximos do Senhor Jesus. Ele também traz abordagens diferentes que revelam o coração do Mestre Jesus. Eu aponto para o Evangelho de Marcos, que é interessantíssimo. Afinal de contas, ele não é um dos 12, mas ele era um discípulo muito próximo de Pedro, um dos principais dos 12. Marcos também traz relatos preciosos para o nosso coração. O Evangelho de Marcos é chamado de um evangelho acelerado. Ele mostra um Jesus dinâmico. Mas eu quero falar para você nessa noite sobre Lucas. O Evangelho de Lucas é interessantíssimo. Ele escreve esse evangelho, diferente dos demais, muitos anos depois da passagem do Senhor Jesus sobre essa terra. Ele vai fazer relatos. Ele faz um trabalho do que nós chamamos de historiador. Lucas se empenha numa investigação. Eu acho interessante o começo do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 1 e 2, onde o próprio Lucas diz para nós que ele se propõe a escrever esse livro a partir de uma pesquisa, na qual ele procurou testemunhas oculares de Cristo, pessoas que andaram com Jesus, que foram tocadas por Jesus, que viram Jesus, que escutaram Jesus. Lucas se empenha a compilar o testemunho dessas pessoas. Lucas se propõe a ir atrás dessas afirmações. Ele mesmo diz isso no verso 2, quando ele fala que o seu livro é isso, é um compilado de testemunhos de pessoas que viram o Rei Jesus. Amados irmãos, Lucas conta histórias de gente como a gente, de gente comum, gente simples, pessoas diversas, plurais, pessoas poderosas, religiosas, pecadoras. Ele faz isso por meio de parábolas, por orações, por milagres. Ele torna a vida comum desses especiais, pelo fato de um dia Jesus ter passado por suas vidas. Eu acho isso fabuloso, porque isso mostra o que é também a nossa vida. A nossa vida também é uma vida comum. Mas as nossas experiências pessoais com Jesus é o que nos tira do lugar comum. E essas experiências, elas acontecem no dia a dia. Essas experiências que outrora a nossa vida, que não apresentava nada de especial, ela traz para nós testemunhos.
Ela traz para nós histórias para contarmos sobre Jesus. Eu acho interessante, porque o que Lucas encontra naquelas pessoas é o que temos a possibilidade de encontrarmos uns nos outros aqui hoje, nos nossos dias. Quando alguém testemunha sobre Cristo, ele está contando sobre algo que o Cristo trouxe para ele. Meus amados, e logo no início do Evangelho de Lucas, ele traz duas dessas histórias, das mais importantes. Duas testemunhas oculares, que da noite para o dia, tiveram as suas vidas absolutamente mudadas, pelo fato de que o Senhor Jesus entrou em suas histórias. Duas famílias comuns, gente simples, mas por um momento, o Evangelho de Cristo os alcançou. E aqui é o início desse Evangelho. Essa história, ela traz para nós o nascimento de duas crianças, ou o anúncio do nascimento de duas crianças. A primeira delas, você conhece, é João o Batista. João Batista. A segunda delas é o nosso Cristo, Jesus. E é uma história espetacular. E a forma com que as pessoas que estão envolvidas nela vão lidar com a notícia é algo no mínimo intrigante. A forma com a qual eles vão reagir ao ouvir a notícia de que eles seriam participantes do eterno propósito de Deus é algo fantástico. E aponta para uma palavra-chave, que é sobre isso que eu quero falar com vocês: o tempo de Deus. Essa narrativa fala disso. A compreensão humana, ela é limitada para entender a profundidade desse texto. Aqui tem verdades tão profundas para nós, mas eu quero me ater apenas a uma delas, a questão do tempo nessa narrativa. Aqui tem a história de dois casais, um casado e outro noivo. O primeiro deles, o casal casado, é Zacarias e Isabel. O segundo casal, noivos, é José e Maria. Mas preste atenção num detalhe: Isabel é prima de Maria. Partindo disso, e eu lhe contando os personagens das histórias, nós vamos para a primeira história. Eu lhe conto a história do primeiro casal. Primeiro texto que lemos. Nós temos um endereço. A geografia nos ajuda. O local é Jerusalém. Qual local? Jerusalém. O texto fala para nós que era um dia comum, um dia de sacrifício, um dia de se levar incenso ao altar do Senhor. Isso era algo rotineiro, comum dentro da religiosidade judaica. Evangelista William, Marcos Júnior já estiveram aqui nesse púlpito explicando sobre a complexidade do sorteio para se estar ali ao lado daquele altar. Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas o texto diz, se você ler o contexto no verso 9, que por sorteio, naquele dia, a sorte caiu sobre um sacerdote, Zacarias. O texto diz que Zacarias, por sorte, um homem comum, fazendo algo comum, só que dessa vez, algo incomum vai acontecer. O texto diz que ele entra no templo e ao lado do altar do incenso tem alguém lhe esperando. Tem um anjo. E o nome desse anjo é Gabriel. E esse anjo, Gabriel, lhe dá uma saudação e traz para ele uma notícia especial, dizendo: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Esse texto nos mostra o que depois, só lá no versículo 36, que descobrimos, que Isabel, ela era estéril. Esse homem orava há tempos, e agora o anjo vem dizer que o Senhor lhe ouviu. E esse menino que vai nascer não é um menino comum, não é apenas um milagre de uma madre que se abriu, de um ventre que se abriu, não. Esse texto mostra para nós que o menino que vai nascer,
é aquele de qual o profeta Isaías falou que prepararia o caminho do Senhor. Ele é a voz do que clama no deserto. Quando o anjo diz isso para ele, quando o anjo lhe anuncia essa notícia, o verso 18 me chama a atenção. Porque Zacarias parece dizer ao anjo o seguinte: anjo, você não está enganado, não? Eu acho que você chegou tarde demais. Deve ter um problema. Nas contas de Zacarias, o anjo estava atrasado há alguns anos, porque ele diz para o anjo: minha mulher já é velha, e eu também sou velho. Zacarias está dizendo a Gabriel que Deus perdeu a hora. Zacarias está dizendo para Gabriel para voltar lá e avisar o Senhor que Deus atrasou, que não vai dar certo, que as circunstâncias humanas impedem que o tempo de Deus se cumpra. Não é para mim, não vai dar certo. Gabriel diz para Zacarias: porque você não creu, você vai ficar mudo. Deus traz ao velho sacerdote uma possibilidade de testemunhar, de contar o que Deus fez, mas agora, porque ele não creu, Deus corta exatamente o que Deus veio trazer, que era a possibilidade de testemunhar. Não vai falar. Sabe por quê, meus irmãos? Essa história de Zacarias e Isabel, ela parece contar a história de um Deus que se atrasa. Essa história parece apontar para um Deus descuidado, um Deus que descumpriu o prazo, um Deus que chegou numa situação que não dá mais para fazer, um Deus que ultrapassou o tempo, a validade venceu, não dá mais. Essa história de Zacarias e Isabel parece apontar para um Deus que não tem controle sobre o tempo, porque venceu o tempo. Aí a gente muda de Jerusalém lá para Galileia, e a cidade é Nazaré, e o tempo, a Bíblia nos informa, é 6 meses depois, e o anjo é o mesmo, é Gabriel. E o texto diz que Gabriel agora, ele vai aparecer para uma moça, diferente da história de Zacarias. Essa moça, ela é jovem, ela é virgem, ela está noiva de um homem chamado José. Entenda noivado aqui, não da forma que você vê hoje. O noivado era uma espécie de contrato nupcial. Apontava de fato para um casamento, não era uma enrolação dos noivos. Era algo que iria acontecer. Só não aconteceu por circunstâncias que não sabemos ainda, ou não saberemos. Mas de fato, estar noivo, desposada, significa que aconteceria o casamento, mais cedo ou mais tarde. Esse anjo aparece para Maria, e o texto diz que ele cumprimenta ela de um jeito que Maria acha estranho, dizendo que ela é bendita, dizendo que ela é agraciada. O texto diz que ela fica tão perturbada com a fala do anjo que ela tem medo. Só que o anjo ainda tem algo a dizer. O anjo diz assim: você vai engravidar, e o menino vai se chamar Jesus, e ele será o Filho do Altíssimo. A notícia é poderosa, é maravilhosa. Só que o versículo 34 é quando Maria fala. E a fala de Maria parece dizer ao anjo que ele deve estar enganado, porque esse anjo está chegando cedo demais. Ele está dizendo: não, eu sou virgem ainda, eu não tive relação com homem algum, não tem a possibilidade de eu ficar grávida, porque eu estou noiva, eu ainda não estou casada. Note isso, nas contas de Maria, o anjo estava muito adiantado, porque ela ainda não era casada.
Pela lógica de Maria, Deus confundiu as horas, o momento. Deus chegou cedo demais. Deus se antecipou, Deus foi precipitado. Deus não esperou o casamento acontecer para vir. Deus se antecipou. O anjo chamou ela de agraciada. Deu a ela a possibilidade de testemunhar sobre algo fantástico. E ela achou que Deus estava errado, que não tinha como acontecer. Essa é a história de Maria. É a história de Zacarias, de Isabel, de José. Mas essa também é a nossa história. Porque nós também somos assim. Quantas vezes nos vem ao coração de que Deus errou a hora? Quantas vezes, meus irmãos, nós acreditamos que o tempo se tornou um empecilho para Deus? Quantas vezes nós acreditamos que o tempo é um obstáculo intransponível para o Deus eterno? Nós dizemos que Ele se antecipou, ou dizemos que Ele se atrasou. Nós não conseguimos perceber que Ele está fora do tempo, Ele está além do tempo, Ele é Senhor do tempo. Ele olha e Ele não se preocupa se estamos ou não preparados. O propósito dele é cumprir os seus decretos. A hora dele, o momento dele, é Ele quem prepara. A nossa lógica, a nossa forma de olhar, é querer colocar um relógio no braço de Deus, uma agenda debaixo do braço de Deus, e dizer para Deus, impondo a Ele limites, dizendo: ou o Senhor vem até aqui, senão não tem jeito, ou o Senhor chega depois disso, porque senão o Senhor vai se antecipar. O Senhor tem uma margem para agir, ou o Senhor age daqui até aqui, antes disso ou depois disso não vai ter jeito. A gente estabelece isso para Deus, e aí quando Ele resolve agir, a gente contrapõe. Opa, o Senhor está precipitado. Opa, o Senhor está atrasado, perdeu o trem. Meus irmãos, como reverter isso? Como mudar essa forma comum de pensar? Porque somos assim. Por que nós insistimos em olhar para os propósitos e decretos de Deus e limitá-lo ao nosso relógio? Por que somos assim? Como mudar isso? Uma boa resposta está no verso 37, quando o anjo diz a Maria: Maria, guarda uma coisa, para Deus não há nada impossível. Sabe? Não importa se Maria é nova demais ou se Isabel é velha demais. Não importa. Para Ele não há impossível. Não importa se o diagnóstico do médico é desfavorável, se o diagnóstico do médico é complicado. Para Ele, meus irmãos, não há nada impossível. Não importa se o casamento está definhando por enfio, com prazo, com data de validade. Para Ele ainda há uma forma de agir no impossível. Não importa para Ele se a sua espiritualidade está morrendo, parece inexistir, que você se sinta tão oco como um caixão vazio aqui nessa noite. Para Ele não há impossível. Ele pode te chamar de novo da morte para a vida. Não importa, meus irmãos, se as portas se fecharam, se a sua vida ela se encontra num beco sem saída, num deserto onde você não enxerga água. Para Ele não há impossível. Ele é assim. Uma coisa eu sei: como Isabel e Maria geraram dentro de si testemunhos de Deus. Deus nos convida para esses dias difíceis, onde a gente diz que Deus está demorando, para dizermos para o Senhor: eis-me aqui, que o Senhor gere dentro de mim testemunhos para eu contar para a eternidade. Meus irmãos queridos, eu não sei como é que está a sua vida. Se a sua vida parece não ser mais o tempo certo, se a sua vida parece não ser mais a hora certa, se parece que passou do tempo,
Se para muitos aqui nessa noite pareça nem fazer sentido que Deus venha mais, porque tem muita gente assim, achando que nem adianta Deus vir mais. Meus queridos, eu não sei qual que é a sua circunstância, mas o Deus que age sobre gente comum, chamando gente comum para testemunhos eternos, é o nosso Deus. E Ele convida você nessa noite a abrir o seu coração. Se coloque de pé no seu lugar.